Olá, a depressão, o que não te contam? A depressão não é preguiça, nem falta de vontade. Essa frase, embora simples, encapsula uma verdade que muitas vezes é ignorada ou minimizada. A depressão é uma doença complexa que envolve alterações químicas no cérebro e que afeta profundamente a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos com o mundo. Eu sou Wagner Lapenta, eu sou psicanalista clínico, sou também especialista em transtorno global de desenvolvimento e peço para que você me siga também aqui no YouTube e que não esqueça de acionar o sininho, porque aí o YouTube te mostra quando eu lançar mais vídeos. Então, aciona o sininho, me segue e também não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir falar sobre depressão. Bom, vamos lá então falar sobre depressão. A depressão, do ponto de vista clínico, é um transtorno mental caracterizado por um conjunto de sintomas que afetam o humor, o pensamento e o comportamento do sujeito, né? É mais do que apenas sentir tristeza, né? É uma doença muito complexa que pode ter diferentes níveis de gravidade e impactar significativamente a vida de uma pessoa, né? A história de uma pessoa. Bom, vamos começar então falando um pouco o que é a depressão, né? Historicamente falando. A depressão é longa e muito complexa, com conceitos e entendimentos que evoluíram ao longo dos séculos. A gente pensa em depressão, vamos voltar lá na antiguidade, onde a melancolia, né, um estado de tristeza profunda e desânimo, já era descrita em textos antigos, como os da Grécia Antiga, Hipócrates. Né? Hipócrates, por exemplo, sempre associou a um desequilíbrio dos humores. E aí a gente indo para a Idade Média, a gente fala também sobre melancolia, que era frequentemente ligada a questões espirituais, questões demoníacas, né? Já no século XIX, o termo depressão começa aí a surgir com um significado mais próximo, né, do nosso agora, atual, contemporâneo, embora ainda fosse associado a outros estados mentais, né? A depressão como doença veio mesmo no século XX, né? Que começou a ser compreendida como uma doença mental com causas biológicas, psicológicas, sociais, não é? E a gente tem que falar do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né? A primeira edição do DSM, que foi feita em 1952, incluiu a depressão como um transtorno mental, né? O que contribuiu para a sua medicalização, para o seu tratamento, né? Mas por que demorou tanto para se falar em depressão? Bom, a gente pode falar numa questão de estigma, né, de estigma social, ou seja, doenças mentais eram frequentemente associadas à loucura, à demonização, né, o que dificultava que as pessoas pudessem procurar uma ajuda. Também a falta de conhecimento, né, essa compreensão sobre os processos mentais era de alguma forma limitada e a depressão era frequentemente confundida com outros estados emocionais. Isso muito comum, né? Uma outra questão também, e que eu creio que até hoje ainda dificulta bastante, é a dificuldade de diagnóstico, né? A ausência, se a gente parar para ver, a depressão é difícil de diagnosticar. A ausência de exames específicos para a depressão dificulta bastante um diagnóstico mais preciso, né? Bom, a depressão hoje é uma doença reconhecida, importante, né? A depressão ela é reconhecida como um problema de saúde pública e aí existem tratamentos muito eficazes e disponíveis. Quando a gente fala também, a gente fala sobre diversidade de causas. Sabe-se que a depressão pode ter causas biológicas,
causas psicológicas e também causas traumáticas sociais, né? O que a maioria das pessoas não te conta sobre a depressão é que é mais do que uma tristeza. É muito comum as pessoas associarem uma pessoa triste, a tristeza, a uma pessoa depressiva, não é? Bom, a tristeza é uma emoção humana normal, não é? Mas a depressão, ela vem como um estado de ânimo persistente que vai muito além de uma tristeza comum. Ficar triste por algum episódio da vida é completamente normal, não é? Ela vai se manifestar de diversas formas, como fadiga constante, então uma falta de energia, mesmo com muito descanso, a pessoa se sente muito fadigada. A sensação de cansaço, ele é persistente. A dificuldade de concentração, que é muito comum também no TDAH, no déficit de atenção. Ou seja, tarefas simples se tornam desafiadoras e a memória às vezes buga, às vezes falha. Alterações no apetite, ou seja, pode haver perda ou mesmo aumento significativo do apetite. Uma outra questão importante também, que é fator preponderante, é distúrbios do sono, ou seja, insônia ou sono excessivo. Isolamento social, também muito comum, então a vontade de se conectar com outras pessoas vai diminuindo significativamente, não é? Também há uma linha de pensamentos negativos, ou seja, uma visão um pouco pessimista da vida e de si mesmo, não é? E não é uma culpa sua. A depressão, ela é um sinal de fraqueza, ou não é um sinal de fraqueza e nem um sinal de falta de caráter. Ela pode afetar qualquer pessoa, independentemente da sua idade, sexo ou classe social. O tratamento é fundamental. A depressão é uma doença, é importante dizer isso, que a depressão é uma doença tratável. Existem diversas opções terapêuticas, né, como a terapia psicanalítica, entre outras terapias também, medicamentos que podem ajudar a aliviar os sintomas e melhorar de alguma forma a qualidade de vida do sujeito. A recuperação, ela leva tempo, não é? A depressão não desaparece de um dia para o outro, da noite para o dia, né? É importante ter paciência e buscar acompanhamento profissional. Uma outra questão importante também é o apoio de pessoas queridas, né? Isso é sempre essencial, ter pessoas que te amam, que te apoiam durante o tratamento, que te acolham, né? Isso vai fazer toda a diferença. E é crucial entender que o que você não pode fazer para ajudar alguém que está passando por um período de depressão. Às vezes um parente, às vezes um parceiro, às vezes um colega de faculdade, um amigo, um vizinho, né? Então vou falar aqui algumas coisas que não se deve fazer. Ações e palavras inadequadas, elas podem agravar a situação e afastar a pessoa. Então, o que não fazer? Bom, minimizar os sentimentos. Sabe? Frases como, é só uma fase, ou pensa positivo. Elas invalidam os sentimentos da pessoa e a fazem se sentir incompreendida. Né? A depressão é uma doença muito séria e não pode ser simplesmente superada com um pensamento positivo. Né? E olha que existem muitas pessoas que pensam assim. Lógico, tem a importância de você se manter positivo, é comprovado até cientificamente que muda o estado, né, da pessoa, mas não nesse sentido. Comparar com outras pessoas. Sabe, tem gente que tem frases assim, tem gente que passa por coisas piores, ou você não tem nada para se lamentar. Essas frases podem fazer a pessoa se sentir culpada e isolada. Olha que a culpa é algo muito importante. Cada pessoa experimenta a depressão de uma forma única e comparar suas experiências não é algo muito útil, né? Outra coisa também, dar conselhos não solicitados. Olha que está cheio disso, né? Oferecer soluções prontas ou dizer que a pessoa deveria fazer pode ser visto como algo intrusivo, não é? E aumentar a sensação de pressão. Outra questão é forçar a pessoa a sair ou se socializar. Também é muito comum, a pessoa quer tirar a pessoa, quer ajudar e de certa forma atrapalha. Então a depressão ela pode causar esse isolamento social. Forçar a pessoa a sair ou participar de atividades sociais pode gerar mais ansiedade e, de certa forma, até aumentar o sofrimento da pessoa. Julgar, culpar,
a depressão não é culpa das pessoas. Ninguém quer ter depressão, né? Julgamentos e acusações podem aumentar a culpa e a vergonha, dificultando a busca por ajuda. Outra questão também muito pertinente é ignorar os sinais. Bom, fingir que nada está acontecendo ou evitar o assunto pode fazer com que a pessoa se sinta ainda mais isolada, ainda mais incompreendida, não é? Dizer que a pessoa está preguiçosa ou querendo atenção também é, porque a pessoa ela se sente fadigada, se sente cansada, sente sem energia, e é muito comum as pessoas falarem sem conhecer. A depressão é uma doença e não é uma escolha. Então essas afirmações, elas são de certa forma ofensivas e podem piorar a situação. Por que falar sobre isso então, né? Falar sobre depressão. A desmistificação da depressão nos faz reduzir o estigma em torno da doença e incentivar as pessoas a buscarem ajuda. É importante lembrar que a depressão não é um sinal de fraqueza, que fique bem claro isso, né? A pessoa ela não tem culpa de ser depressiva, mas um desafio que pode ser superado com um tratamento adequado. Olha, se você está se sentindo assim, não hesite em procurar uma ajuda. Então, um profissional de saúde mental, ele pode te ajudar a você encontrar, a se entender e se conhecer, sabendo o que você está passando e encontrar, de certa forma, melhores estratégias para lidar com a depressão. E, por último, lembre-se, você não está sozinho. Obrigado, sou Wagner Lapenta, sou psicanalista clínico, tenho um canal aqui no YouTube, me segue, acione o sininho e um forte abraço e até a próxima.